O ministro de Minas e Energia testou positivo para o novo coronavírus. Essa informação acaba de ser divulgada em coletiva por Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar um trechinho dessa coletiva que acontece, inclusive, neste momento. Vamos para lá. Entregando coisas, são os flanelinhas. Todo esse pessoal, inclusive a gente chama dos autônomos. Esse pessoal todo, de repente, quando a economia para e as pessoas ficam em casa, em isolamento social, não é só o restaurante formalizado que fica aberto, é também o bar da esquina, esse pessoal todo sofre. Então, nós estamos estendendo, fizemos hoje o cálculo, o presidente vai assinar essa medida também hoje, conversamos hoje sobre isso, era uma preocupação, ele nos encomendou isso já há uma semana. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. Nós vamos lançar, praticamente em torno do Bolsa Família também, R$200, são 2 cestas básicas. Então, pelo menos você assegura a manutenção de quem também está sendo vítima do impacto econômico da crise. Se o povo saiu da rua, não tem mais ninguém tomando um táxi, o chofer de táxi pode passar na Caixa Econômica Federal ou no INSS. Nós vamos estender 2 ou 3 possibilidades, mais próximo ou virtualmente, né, até para evitar o contato físico. E essas pessoas que estão hoje absolutamente desassistidas, eles estão no cadastro que nós chamamos de cadastro único. Eles não estão no Bolsa Família, eles não recebem BPC, eles não recebem nada de ninguém. É uma turma valente que está sobrevivendo sem a ajuda do Estado sempre e, de repente, eles são atingidos agora. E eles precisam ter, pelo menos, os recursos para manutenção básica. Então, isso nós estamos aprovando hoje, são 5 bilhões praticamente por mês, 3 meses seguidos são 15 bilhões. Isso é o espaço fiscal, começamos a usar esse espaço fiscal. E assim faremos, a cada 48 horas vamos nos reunindo e à medida que haja um problema aqui ou um problema ali, nós vamos aprofundando a nossa resposta. Eu ficaria por aqui, quer dizer, estamos atuando em várias direções. Estamos baixando as tarifas de importação de produtos. Acompanhamos então Paulo Guedes, ministro da Economia, falando sobre algumas ações que o governo propõe para essa pandemia de coronavírus. Logo no início da coletiva, Bolsonaro explicou que estava com a máscara por conta de alguns casos que foram confirmados na cúpula do governo. Hoje pela manhã, general Augusto Heleno também confirmou que está com a Covid-19. A informação foi dada pelo próprio ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da República. Ele publicou nas redes sociais o seguinte texto: informo que o resultado do meu segundo exame, realizado no Hospital das Forças Armadas, acusou positivo. Aguardo a contraprova da Fiocruz. Estou sem febre e não apresento qualquer dos sintomas relacionados ao Covid-19. Estou isolado em casa e não atenderei telefonemas. Braço direito de Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, esteve na comitiva presidencial que viajou aos Estados Unidos no início deste mês. Com mais, essa confirmação sobe para 16 com o general Heleno, agora com o ministro de Energia, para 17 o número de infectados, estando ou não nessa agenda com Bolsonaro na América do Norte. Lembrando que Augusto Heleno tem 72 anos. O Brasil tem uma morte confirmada e outras 4 suspeitas por coronavírus em São Paulo. O Ministério da Saúde divulgou hoje que já são, agora há pouco, que já são 371 casos confirmados e pelo menos 8 mil suspeitos. Outras 2 mortes suspeitas estão sendo investigadas no Rio de Janeiro. Ontem, no final do dia, Jair Bolsonaro deu a sua avaliação do coronavírus no Brasil. Falou em 2 mortes quando havia apenas uma confirmada. Vamos ver. Por exemplo, tem a segunda morte agora, você vai ver causa morte. Tem 4, 5 itens, né? E tem o coronavírus. O que se dá atenção? Morreu de coronavírus. É que o coronavírus chegou por último, é aquela pessoa está bastante debilitada. Tem que se levar em conta como um todo do que aquela pessoa faleceu. Se fosse uma outra gripe qualquer, poderia ter falecido também. Isso não pode ter histeria. É só isso, é isso que eu sempre preguei. Que se for para histeria, ficar todo mundo maluco, as consequências serão as piores possíveis. Bolsonaro fechou a fronteira com a Venezuela. A portaria dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores foi publicada hoje no Diário Oficial. A Venezuela tem 36 casos confirmados de coronavírus e nenhuma morte. Bolsonaro anunciou a portaria ontem e assim justificou.
Nenhum governador, alguns estão tomando medidas positivas, outros também estão se excedendo. Publica no Diário Oficial no Diário do DO de amanhã a questão de fechar em especial a fronteira da Venezuela, que é a mais sensível. Não é um fechamento total. Tá? O tráfico de mercadorias vai continuar acontecendo. Hoje, Bolsonaro voltou a falar do fechamento da fronteira com a Venezuela pelas redes sociais. Ele disse o seguinte: considerando a incapacidade do regime ditatorial venezuelano de responder à epidemia do Covid-19, o governo brasileiro adotará medidas restritivas na fronteira com a Venezuela, de modo a garantir a segurança e a saúde do nosso povo, em especial da região norte do país. Apesar de ter quase 10 vezes menos casos de coronavírus, a Venezuela está em quarentena desde segunda-feira. Hoje, o governo de Nicolás Maduro anunciou a suspensão de voos nacionais e internacionais para prevenir novos contágios. Ontem, houve panelaço contra Jair Bolsonaro. Essa manifestação estava programada para acontecer hoje à noite, mas as panelas foram ouvidas em bairros de São Paulo e Rio de Janeiro por volta das 10 da noite de ontem. Vamos ouvir. A gente conversa agora sobre tudo isso com o Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Opa, oi, Thalita, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Deixa eu começar te dando parabéns. Hoje é aniversário de Leandro Fortes. Parabéns para você, que a gente tenha um ano bastante leve. Pois é o meu primeiro aniversário no isolamento, mas eu não estou achando ruim, não. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu estou com a família, né? Todo mundo aqui reunido, todo mundo tomando os cuidados que tem que tomar e prontos para a luta. É isso, seguimos juntos, né? Leandro, queria comentar com você, vamos partir dessa coletiva de Bolsonaro? Vou recuperar um pouco do que ele disse. Ele voltou a citar as manifestações de domingo passado, falando que o vídeo que ele tinha publicado fazendo um chamamento era de 2015, quando isso já foi provado que não é de 2015, que era um vídeo atual, que falava na facada, que é posterior a 2015. E falou que foi chamado ali para estar junto à população, mas assim, marcando nesse mesmo posicionamento em relação ao contato que ele teve, mesmo testando negativo para coronavírus, mas com recomendações de ficar isolado, ele foi até a população que se manifestava no domingo. E daí agora ele postou, faz pouquíssimo tempo, há 20, 30 minutos, ele fez uma postagem nas redes sociais falando sobre esse panelaço que está sendo chamado para as 8h30. E ele disse que logo depois, às 9 horas da noite, tem um panelaço a favor do governo. Thalita, o Bolsonaro, a quem chamam de mito, ele é um mitômano, na verdade. Ele é um mentiroso patológico. Ele se elegeu mentindo, ele é o rei das fake news, ele tem filhos que ele educou mentindo e ele mente compulsivamente para esconder a incompetência e as negligências do governo, né, do seu governo. Esse governo hoje, Thalita, é o principal foco de contaminação do país do coronavírus. De 6% a 7% dos casos estão dentro do governo Bolsonaro, é da equipe Bolsonaro. E assim, ele tem convivido com pessoas que estão completamente contaminadas. Agora tem o ministro da Minas e Energia, o general Heleno, pessoas que estavam na comitiva com ele, né, o secretário de comunicação, e ele se comporta como se não houvesse amanhã. E agora tenta justificar aquela história, aquela maluquice irresponsável de domingo, de se confraternizar com aqueles outros idiotas que o apoiam, mentindo. Ele só sabe mentir. Assim, ele tem sido irresponsável. E, além de irresponsável, ele é cínico. Fechou a fronteira com a Venezuela, que é um país que já tomou medidas muito mais rapidamente do que o Brasil, mais rígidas e mais rápidas. Né? Ele fez um fechamento ideológico da fronteira,
garantindo que o tráfego de mercadorias vai funcionar. Que coisa ridícula, um fechamento de fronteira, não circula nada. A mercadoria ela vem contaminada. Ou você fecha por questões sanitárias, ou você faz isso que ele fez, que é fechar, aproveitar o momento, a desgraça, né, de uma pandemia, o pânico que isso está se instalando no país, para fazer um fechamento ideológico de fronteira. Esse homem não está doente de agora, Thalita. Esse homem é doente. Eu tenho dito isso, e não falo isso de deboche, não. Esse homem é um psicopata, ele é um demente cercado de imbecis. Esse governo, por questões agora sanitárias, tem que ser afastado. Né? Esse panelaço que está, o barulhaço, né, que tá programado, ele está colocando, inclusive, tentando uma reunião com o Alcolumbre e o Rodrigo Maia para colocá-los numa armadilha, para que eles sofram também, para que ele coloque num sopão, né, e culpe, na verdade, o Congresso pela insatisfação que está acontecendo, que está sendo programada com esse panelaço. Exatamente. O painel da Folha trouxe hoje que Jair Bolsonaro convidou Alcolumbre, presidente do Senado, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para uma reunião hoje às 8 horas da noite. E que isso, inclusive, foi visto pelos dois como algo estranho, porque é no horário que essa manifestação vai acontecer. É óbvio, né? Eles só irão se forem otários, né? Se quiserem passar atestado de otários, porque o Bolsonaro está levando eles para uma arapuca. Essa insatisfação que agora vai ser transformada num barulhaço, num panelaço, ela se iniciou, na verdade, ontem, espontaneamente, naquele meio, né, no caldo de cultura do bolsonarismo, que é a classe média do Rio de Janeiro e a classe média de São Paulo. Porque a classe média brasileira, Thalita, é preciso que a gente tenha isso definido muito, muito formalmente. A classe média brasileira, ela é, primeiro, iletrada, né? Ela é ignorante e ela é principalmente apavorada. Então, com a doença, com a pandemia, com as dificuldades que estão vindo por causa da pandemia, esse pavor está transcendendo a política. E assim, já perceberam, claro, apesar das falhas cognitivas que nós temos na classe média, que o culpado disso é o Bolsonaro. Que ele não tomou as medidas, ele está contaminando a população deliberadamente. O governo dele é um foco da doença e ele não toma as medidas corretas. Ele anuncia cinicamente, estupidamente, um fechamento de fronteira com a Venezuela, que não tem um caso de morte sequer. Ou seja, vivemos aqueles mesmos tempos ridículos de sempre, só que agora com o risco de morrer. Agora, Leandro, essa postagem que ele fez no Twitter falando sobre esse ato às 9 horas a favor do governo, esse chamamento, convite que ele fez para Maia e para o Alcolumbre, a coletiva que ele dá agora, tudo isso, a gente tem aquela expressão que ele sentiu, né? Sentiu. Galvão, né? Sentiu a pancada, né? Deve ter um outro assessor um pouco mais lúcido do que a maioria, que falou, olha, você tem que reagir. Só que é o seguinte, ele acha que é malandro, mas ele e os filhos dele, e essa turma com ele, são todos de manés, né? Ele não vai convencer ninguém, quer dizer, ele está fazendo, na verdade, um chamado, está convocando a tropa de imbecis, o gado que o segue, para ver se às 9 horas faz um panelaço a favor dele depois que aconteceu o panelaço contra ele. Mas, assim, ele não vai a lugar nenhum com isso, porque o mundo já percebeu e agora até a base bolsonarista da classe média está percebendo que se trata de um homem doente, de um demente que tem que ser afastado da presidência da República, Thalita. Hoje pela manhã, inclusive, ele apresentou ao Congresso um pedido para que seja reconhecido o estado de calamidade pública e, com isso, ele pode desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal, né? É uma saída tardia. A calamidade pública, de fato, é uma coisa importante, né? Mas desde que seja feito por pessoas responsáveis. Um estado de calamidade pública na mão do governo Bolsonaro me parece que vai ser uma tragédia a mais. Está se falando já em pagamento de cupons para empregados informais, para as pessoas que estão desempregadas. Os valores não estão definidos, a forma não está definida. Está sendo tudo feito de forma assodada, porque lá atrás
quando deveria ter se organizado e planejado essa reação, o presidente da República ficou classificando a pandemia de fantasia, né, de histeria, e se comporta como um menino mimado que se recusa a se tratar de uma doença que provavelmente ele tem. Embora parece que já testou pela segunda, terceira vez, mas ele faz parte, talvez, do grupo de risco, do maior grupo de risco de doentes do Brasil, que é o núcleo do governo Bolsonaro. É verdade. Leandro, muito obrigada. Comemore seu aniversário sem soprar velhinhas. Sem soprar velhinhas, sem abraços e beijos. 54 anos, mas vamos seguindo em frente. É isso. Parabéns, querido. Um beijo para você. Obrigado. Beijo.